Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a sexta do nosso curso As Declinações do Alemão, eu vou ensinar para vocês tudo sobre o caso dativo. Então, antes da gente começar, já deixe a sua curtida, também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. E eis que chegamos à aula sobre o caso dativo. Pois é, já foram 6 aulas aqui nesse curso. Na primeira aula eu expliquei para vocês o que são as declinações, o que são os casos gramaticais. Depois eu ensinei para vocês na segunda aula sobre o nominativo, quando que a gente usa o nominativo. Depois eu expliquei como declinar no nominativo. Depois eu expliquei na aula 4 tudo sobre o acusativo, quando usar o acusativo, na aula 5, como declinar no acusativo. Agora eu vou explicar tudo para vocês sobre o dativo, quando nós vamos usar esse caso gramatical, e na próxima aula eu explico para vocês como funcionam as declinações do dativo, tá? Então, como nós vamos declinar os adjetivos, os pronomes, os substantivos, pois é. Então, essa aula é muito importante e caso você não tenha assistido às aulas anteriores, eu coloquei aqui uma playlist aqui na descrição do vídeo para que você tenha acesso a todas elas. É muito importante que você já tenha assistido às outras aulas para que você entenda essa daqui. Pelo menos a primeira aula em que eu explico sobre as declinações, o que elas são, os casos gramaticais, tá? Mas seria interessante que você já tivesse aprendido nominativo e acusativo para que o dativo faça mais sentido para você. Então vamos lá, pessoal. O que seria o dativo? O dativo ele é um dos 4 casos gramaticais do alemão e nós usamos ele normalmente para indicar o objeto indireto. Quando a gente estudou o acusativo, eu falei para vocês que a gente utilizava ele para indicar o objeto direto, que é quem sofre aquela ação direta do verbo. Por exemplo, quando eu falo, eu como uma maçã está sofrendo a ação de ser comida. Logo, no alemão, isso vai estar no acusativo. Agora, no dativo, a gente já fala sobre objeto indireto. O que seria ele? Tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque no português a gente associa objeto indireto a objeto preposicionado. Então, são aqueles complementos que possuem preposição. Tá? Quando eu falo, por exemplo, eu gosto de maçã. Esse de é uma preposição e maçã seria um objeto indireto, mas no alemão não é isso, tá? O objeto indireto aqui para gente nem sempre vai ser preposicionado. Inclusive, quase sempre a gente vai usar sem preposição, tá? Para poder indicar esse objeto indireto. Mas eu quero que vocês entendam, tá? O dativo ou esse objeto indireto como aquela pessoa ou aquela coisa que recebe o resultado da ação ou então para quem a ação está sendo feita, para quem ela está sendo direcionada. Olha só o exemplo que eu dei aqui para vocês. Ich gebe dem Mann das Buch. Veja, eu dou o livro ao homem. Lembrando o nosso esquema de cores, o azul sempre vai estar para o nominativo, o vermelho para o acusativo e o verde, a partir de agora, para o dativo. Perceba, na frase eu dou o livro ao homem. Quem está dando o livro? Eu. Eu é o sujeito, nominativo. Quem está sendo dado? Quem está sofrendo a ação de ser dado? O livro. Então, objeto direto, acusativo. Só que quem está recebendo o resultado da ação, que no caso é o livro. Ou então, para quem a ação está sendo direcionada? Ao homem. Então, esse ao homem aqui vai ser o meu objeto indireto e vai ser o meu dativo, tá? Então, o dativo sempre tem a ver com quem recebe o resultado. Então, uma coisa fácil para você pensar no dativo, o dativo tem a ver com dar. Então, pensa no verbo dar. Quem dá algo a alguém. Esse a alguém seria o dativo. Bom? Quais são as perguntas do dativo? Bom, gente, eu falei para vocês que no nominativo a gente tinha a pergunta wer, que é quem, ou was, que é o quê. No acusativo a gente tinha wen, né, com N de nariz, wen, que seria quem, só que é o quem do acusativo, e o was também. Aqui no dativo nós vamos ter a pergunta wem, com M de Maria, que significa a quem ou para quem. Como eu falei para vocês, tem tudo a ver com a pessoa ou a coisa para a qual aquela ação está sendo direcionada. Quando eu falo, por exemplo, eu dou o livro ao homem, ich gebe dem Mann das Buch,
Se eu faço a pergunta a quem eu dou o livro, a resposta vai estar no dativo, que seria ao homem. Em alemão ficaria assim: Wem gebe ich das Buch? A quem eu dou o livro? Dem Mann. Perceba, a palavra Mann é uma palavra masculina. Se estivesse no nominativo, seria der Mann. Se estivesse no acusativo, seria den Mann, com N de nariz. No dativo vai ser dem Mann, com M de Maria. Isso a gente vai ver na próxima aula em que eu vou explicar para vocês a declinação dos artigos, dos pronomes, dos adjetivos e dos substantivos. Ok? Então, lembrar, sempre que alguém perguntar wem, você quer saber para quem ou a quem aquela ação está sendo direcionada e a resposta sempre vai estar no dativo. Outro exemplo, o professor explica a tarefa às crianças. Para quem ele está explicando? Para as crianças. Então, eu vou perguntar para quem ou a quem. Der Lehrer erklärt den Kindern die Aufgabe. Então, esse den Kindern seria às crianças, ok? Então, a pergunta seria: Wem erklärt der Lehrer die Aufgabe? E a resposta seria: den Kindern. Perceba, a palavra Kinder, sozinha, tá? Se eu falo ela no nominativo, seria die Kinder. No acusativo também é die Kinder. Agora, no dativo, vira den Kindern, tá? O den é o artigo definido para o plural no dativo. Inclusive, eu vou mostrar na aula que vem para vocês que palavras no plural, no dativo, ganham esse N de nariz aí, por isso que tem esse N no final. Tá? Então, sempre a resposta à pergunta wem deve estar no dativo, a quem o professor explica a tarefa, às crianças. Só uma curiosidade aqui, vocês perceberam no português, né, a gente, para poder obter o mesmo sentido do dativo, tá? Do objeto indireto, a gente precisa usar preposições. É por isso que no início da aula eu falei para vocês que nós associamos objeto indireto a objeto preposicionado. Como a gente não tem mais as declinações, né, os casos gramaticais, a gente utiliza, no caso, preposições para obter o mesmo resultado. No alemão, não precisa de preposição, porque o próprio caso já indica que aquela pessoa, aquela coisa está sofrendo o resultado da ação, tá? Então vamos lá. Número 3. Quando é que nós vamos utilizar o dativo? Primeiro lugar, como objeto indireto. Então, o objeto indireto vai estar no dativo. Vai indicar o quê? O destinatário de uma ação. Para quem aquela ação está sendo feita. Por exemplo, ela traz a comida para o cachorro. Tá? Quem é que está recebendo o resultado da ação? Que no caso seria a comida, seria o cachorro. Então, esse o cachorro deve estar no dativo. Lembrando, tá, gente? Aqui dem Hund seria simplesmente o cachorro. No português, a gente obrigatoriamente precisa colocar ali uma preposição para a gente obter essa ideia de destinatário da ação, tá? Mas no alemão, isso daqui não tem nada a ver com preposição. Aqui nem preposição tem, tá? Então, sie bringt dem Hund das Futter, ok? Outra coisa importante também, a gente sempre coloca primeiro o dativo, tá? Que é o objeto indireto, coloca o quem está recebendo a ação e depois a gente coloca o objeto direto. Então aqui, olha, eu não poderia falar sie bringt das Futter dem Hund, estaria errado, tá? No alemão eu tenho que colocar sie bringt dem Hund das Futter, nessa ordem, tá? No português a gente não precisa colocar nessa ordem, a gente pode inclusive trocar, tá? Inclusive colocar entre vírgulas, no alemão precisa ser nessa ordem, tá? Depois vamos lá. Wir geben dem Kind ein Geschenk. Nós damos um presente à criança. Então, olha só. Quem está recebendo o resultado da ação, que é um presente? É a criança. Quem é o destinatário da ação, que é a ação de dar um presente? Também é a criança. Então, vai estar no dativo. Wir geben dem Kind ein Geschenk. Nós damos um presente à criança. Nós também vamos usar o dativo com preposições de caso exclusivo do dativo. Então, assim como no acusativo nós tínhamos preposições que me obrigam a utilizar o caso acusativo, no dativo vamos ter também preposições que nos obrigam a utilizar o caso dativo. É muito bom isso, porque quando qualquer uma dessas preposições aí aparecer, você já sabe que é dativo, não precisa nem pensar. Então, quais são essas preposições? Aus, außer, bei, mit, nach, seit, von e zu. Tá? Qual que é a diferença de aus e von? Aqui na tradução, ambas estão como de. Aus tem a ver com origem, quando a gente vai dizer a origem. Por exemplo, eu venho do Brasil. Qual é a origem? De onde estou saindo? Do Brasil. Então, ich komme aus Brasilien.
E o von, ele tem mais a ver com posse. Por exemplo, este presente é da criança. Dieses Geschenk ist von dem Kind, tá? Ou vom Kind, que a gente consegue contrair também o von com o dem. Depois eu explico isso para vocês, tá? Mas basicamente o von tem a ver com posse, não necessariamente, às vezes pode ter a ver com origem também, mas o aus é exclusivo para origem, tá certo? Por exemplo, ich komme aus der Stadt. Perceba que eu tenho a preposição aus, que é a preposição de, tá indicando origem. O que acontece? A palavra Stadt em alemão é uma palavra feminina. Se eu for olhar no dicionário, vai estar assim, die Stadt. Tá? Por que aqui ficou der Stadt? Porque der, ele é o artigo definido do feminino no dativo. Alex, mas o der não era um artigo masculino? No nominativo. Então a gente tem que tomar cuidado. No nominativo, o der vai ser artigo masculino, o der no dativo vai ser artigo feminino, então tem que tomar muito cuidado. Aqui é aus der Stadt mesmo, tá? Eu não posso falar aus die Stadt, porque o aus é uma preposição de caso dativo. Então tudo que tiver aqui depois do aus precisa estar no dativo. Eu venho da cidade. Outro exemplo, sie ist bei einem Freund in Deutschland. Ela está na casa de um amigo na Alemanha. O que acontece? A preposição by, nós não temos nenhuma preposição que seja idêntica a ela no alemão. Normalmente, o by nós usamos para indicar, por exemplo, o lugar onde você trabalha. Se eu falo assim, eu trabalho na Siemens, eu vou falar em alemão, ich arbeite bei Siemens. Eu trabalho na Volkswagen, ich arbeite bei Volkswagen. Só que o by, quando você coloca junto de uma pessoa, por exemplo, se eu falo assim, ich bin bei Alex, tá? Quer dizer que você está na casa daquela pessoa, ou no lugar onde aquela pessoa está, tá? Mas quase sempre vai ser na casa da pessoa. Então, quando eu falo assim, bei einem Freund, eu estou dizendo basicamente na casa de um amigo, tá? Então, sempre lembra isso. O by, quando associado a uma pessoa, indica que você está no local daquela pessoa, normalmente na casa dela, tá? Por exemplo, eu estou na casa dos meus pais em Hamburgo. Em alemão eu falaria simplesmente Ich bin bei meinen Eltern in Hamburg, tá? Você coloca o bei e coloca meus pais. E é uma preposição de caso dativo, exclusiva do caso dativo. Então, no caso aqui, einen Freund está declinado no dativo. Depois eu vou mostrar para vocês na aula que vem como a gente declina, tá? Perfeito. Por fim, nós também vamos usar o dativo com as nossas Wechselpräpositionen, que são aquelas preposições que pertencem a múltiplos casos. Lembram, na aula passada, na verdade na aula retrasada, em que eu expliquei para vocês tudo sobre o acusativo? Lá eu falei para vocês que existem algumas preposições que pertencem ao mesmo tempo ao dativo e ao acusativo. Só que, quando elas têm a ver com movimento ou deslocamento, eu vou utilizar o acusativo. Aqui não tem a ver com movimento ou deslocamento, então não pode haver movimento ou deslocamento. Aqui eu simplesmente quero indicar o local onde uma ação é realizada. Então pense bem, todas essas preposições aqui, olha, an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor e zwischen, podem tanto receber um complemento no acusativo quanto no dativo. Eu vou ter que saber, por exemplo, se eu estou deslocando, né, se a ação do verbo tem a ver com deslocamento, movimento, ou se eu simplesmente estou dizendo onde algo está acontecendo. Exemplo, tá? Das Buch liegt auf dem Tisch. Tá? O livro está em cima da mesa. Neste caso, eu estou simplesmente dizendo onde o livro está. Então, não tem nenhum deslocamento. Agora, se eu falo o seguinte, eu coloco o livro na mesa, a ação de colocar indica que houve um deslocamento de onde eu tirei o livro para colocá-lo na mesa. Então, esse movimento de tirar para colocar indica, né, um movimento e eu tenho que usar o acusativo. Neste caso, eu usaria o verbo stellen, que seria colocar. Então, ich stelle das Buch auf den, com N de nariz, Tisch. Tá? Então, neste caso, estaria no acusativo porque houve um deslocamento. Neste caso aqui, olha, não tem deslocamento, eu simplesmente estou dizendo onde a ação é realizada, então ele fica no dativo, dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Outro exemplo, die Katze schläft unter dem Sofa. O gato dorme debaixo do sofá. Neste caso, também não houve deslocamento, simplesmente estou dizendo onde a ação está sendo realizada. Qual a ação do gato dormir, né?
debaixo do sofá. Então, unter dem Sofa. Se eu tivesse, por exemplo, colocando alguma coisa debaixo do sofá, por exemplo, eu coloco o gato debaixo do sofá. Eu peguei o gato e coloquei. Ich stelle die Katze unter das Sofa. Aí, neste caso, sim, eu estou colocando debaixo do sofá, estou deslocando alguma coisa, movimentando. Aí sim, no caso, teria que estar no acusativo. Mas aqui, como eu simplesmente estou dizendo onde a ação ela é realizada, então ela vai estar no dativo, ok? Lembrando também, eu vou fazer uma aula só sobre Wechselpräpositionen, então não se preocupe, isso aqui é só para você ter uma ideia. Quando a gente terminar todas as aulas das declinações, eu faço uma aula exclusiva sobre Wechselpräpositionen. E com isso nós terminamos mais uma aula. Espero muito que você tenha aprendido e tenha gostado. Se você gostou, deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula aqui do curso. E eu te vejo na próxima lição. Até lá. Bis dann!